E a gente conversa agora sobre esse assunto com o consultor do Oribank e ex-secretário de Comércio Exterior, o Welber Barral, que já está aqui comigo. Welber, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Muito obrigado, Débora. Bom dia. Welber, vamos lá, né? Essa expectativa de uma visita de Lula, né, e um encontro assim pessoal com Trump, especificamente para tratar, né, de assuntos, de pautas importantes aos dois lados, né, imagino eu, tirando a soberania, como Lula muito bem pontuou, traz que tipo de sinalização? É a diplomacia literalmente reestabelecida? Qual que é o ganho disso para o nosso mercado, ou seja, para os nossos setores, principalmente aqueles que ainda permanecem afetados com o tarifaço? Débora, o Trump não é exatamente, todo estilo negociador do Trump é muito diferente da diplomacia tradicional, onde as negociações são mais lentas, onde você tem uma possibilidade de ter várias idas e vindas entre negociadores. Então, o Trump ele centraliza muito a negociação com um grupo muito pequeno de assessores. Então, de fato, sem que o Lula vá a Washington, eu acho difícil que avance mais a negociação entre Brasil e Estados Unidos. E a grande verdade é que vários setores brasileiros ainda estão muito afetados. O que os Estados Unidos fizeram até agora foi tirar a tarifa de 40% sobre produtos que eles precisavam, carne, café, frutas, coisas que eles não produziam. Mas se você olha, por exemplo, café solúvel, móveis, madeira, isso ainda está com tarifa muito alta e isso, claro, está prejudicando muitos setores industriais brasileiros. Mas, Elber, a gente ter agora, né, o Brasil marcando o presidente Lula, inclusive, já confirmando isso para a primeira semana de março, se a gente para poder pensar até meados do ano passado, parecia totalmente distante a gente ter a atual gestão com esse canal tão aberto, com a Casa Branca, com essa proximidade. A gente tem agora uma mudança de estratégia nessa diplomacia brasileira. O que tem sido gatilho nesse momento, na tua visão? Débora, se você olhar todo o comportamento do governo Trump no último ano, sempre ele começa com uma ameaça muito grande. A partir daí, busca um grau de enfrentamento. Depois disso, parte para algum tipo de negociação. E aqueles que negociaram mais rapidamente acabaram aceitando os termos do governo americano. Esse foi mais ou menos o roteiro para todas as negociações. Com exceção da China, da Europa, que postergaram até agora, a negociação ainda não encerrou. E aí ele tem idas e vindas com ameaças, como aconteceu com o Petro, da Colômbia, que foi ameaçado, inclusive, com relação às sanções, e aí ele foi recebido pelo Trump, amainaram as situações e estão negociando agora. Então, o Brasil reagiu muito bem de não ter buscado uma negociação muito rápida diante de uma ameaça de tarifa de queda de 50%, mais sanções contra autoridades brasileiras. Mas o que está acontecendo agora é que outros acordos que estão sendo fechados pelo Trump acabam prejudicando também a economia brasileira. Te dou um exemplo de ontem. Ontem, os Estados Unidos fecharam um acordo com a Argentina. A Argentina vai ter livre acesso a vários produtos e em vários outros vai pagar 10%. Então, produtos que a Argentina concorre com o Brasil no mercado americano, a Argentina vai ter uma vantagem muito maior. Pois é, e você já deixou aqui o gancho justamente para o que seria a minha próxima pergunta, né? Que é os Estados Unidos avançando com claro interesse, e para todos os lados, não é só o Brasil, a gente vê esse interesse e essas tratativas dos Estados Unidos em relação a minerais raros, né? Avançando para todos os lados. E eu quero entender justamente um pouco mais, detalhar um pouco mais essa linha tênue do que significa a gente utilizar agora os minerais raros como uma carta importante de negociação. Se não seria também uma precipitação em determinados momentos, porque se a gente para pensar, a China é uma grande detentora não só de reservas, mas como principalmente também da mineração dos minerais raros. Isso faz com que ela tenha um valor agregado importante. O Brasil ainda não tem, além de ser fornecedor, ele trava apenas nisso, ele não consegue ter um ganho nessa questão da mineração. E aí, portanto, a gente não poderia estar perdendo o valor agregado, ou seja, estaria perdendo dinheiro na mesa nessas negociações, Welber. Qual que é a tua avaliação dessa utilização de terras raras nesses acordos no momento? Então, só para a gente dar um cenário total para o ouvinte. O que nós estamos vendo agora
fundamentalmente, é os Estados Unidos terem se levado um susto com relação à dependência de terras raras. Eles aplicaram tarifas contra a China no começo do ano passado. A China, ao invés de aumentar tarifas, o que ela fez foi restringir a exportação de terras raras, o que afeta boa parte da indústria eletrônica americana. E os chineses se prepararam durante 30 anos. Foram 30 anos que eles estão desenvolvendo tecnologia e hoje controlam 90% do processamento de terras raras do mundo. Então, é uma dependência muito grande do mundo com a China. A reação americana foi tentar criar uma grande coalizão para criar mecanismos de aproveitamento e exploração de terras raras do resto do mundo para não ficar dependente do mercado chinês. Foi o que fizeram esta semana na reunião de alto nível que aconteceu em Washington. Nesta reunião, eles assinaram acordos sobre minerais críticos com mais 11 países, inclusive com a Argentina. E esses acordos, em grande parte, são acordos padrão, em que os Estados Unidos permitem a possibilidade de exploração conjunta e de investimento com várias outras cláusulas que eu posso discutir depois. Então, esse movimento americano tem um caráter geopolítico muito forte. E o Brasil, claro, o Brasil terá que negociar de alguma forma. O Brasil é importante demais neste mercado para não participar de uma negociação. Só que o Brasil teve como estratégia também correta de não ir numa reunião em que estariam lá assinando um acordo de adesão. O Brasil quer negociar os termos e esses termos vão refletir, de certa forma, o projeto de lei de terras raras que hoje está no Congresso Nacional com o deputado Arnaldo Jardim. Então, é essa regulamentação brasileira que o Brasil quer ver refletido no acordo internacional e que, como você falou, tem como um dos grandes objetivos atrair investimento no Brasil para que o processamento também ocorra aqui. Agora, Welber, só para a gente amarrar o nosso papo, né? Você mencionou aqui, e de forma bem colocada, que alguns acordos dos Estados Unidos acabam prejudicando o Brasil. A gente precisa acompanhar principalmente essa questão das terras raras. Quando você diz que pode prejudicar o Brasil, e aí eu te pergunto, que tipo de prejuízo isso poderia trazer? O que a gente poderia esperar de prejuízo, principalmente em relação à China e à Europa, caso esses acordos não sejam muito bem negociados com o Brasil, né? Ou seja, eu entendo que agora o Brasil segue numa linha muito tênue nessas negociações. O Brasil tem tentado, e é uma estratégia histórica do Brasil, não é algo novo. O Brasil sempre tem tentado não depender de um único parceiro comercial. Então, ao longo da história, o Brasil sempre buscou diversificação. O acordo com a União Europeia é nesse sentido. A tentativa de fechar acordos agora com o Canadá, com os Emirados Árabes, também é no sentido de diversificação. Agora, o mercado americano é um mercado muito grande, é um mercado muito importante. E aí, o que eu quis dizer foi o seguinte: quando os Estados Unidos, te dou um exemplo, o café solúvel brasileiro hoje paga 40% para entrar no mercado americano. Mas o café, por conta de acordos que os Estados Unidos fizeram, o café vietnamita ou indonésio que concorre com o brasileiro paga zero. 40% é uma diferença gigantesca sobre o preço do produto. Então, isso acaba gerando o que a gente chama de desvio de comércio. O desvio de comércio é quando você perde o mercado por conta da diferença tarifária ou de barreiras não tarifárias. Perfeito. Welber, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Sempre ótimas análises, né, para dar um pouco desse cenário exterior para a gente. Conversamos com o Welber Barral, que é aí consultor do Oribank, também secretário de Comércio Exterior. Meu querido, uma ótima sexta-feira para você. Bom final de semana. Bom final de semana. Muito obrigado. Até mais.